Olá, proclamadora da esperança, olá, proclamador da esperança. Pela graça de Deus, chegamos à última aula que planejamos oferecer nesse curso de pregação bíblica. Essa aula é uma continuação do que estudamos em nosso último encontro, a comunicação não verbal. Vamos estudar sobre os gestos feitos pelo pregador. Os gestos são a movimentação do corpo, em especial da cabeça, dos braços e das mãos. Devem acompanhar a comunicação oral, porque por seu intermédio o orador pode exprimir mais perfeitamente ideias e sentimentos que deseja transmitir e dar ênfase a determinada informação. Sendo assim, a correta gesticulação ajuda no entendimento da mensagem. Agora, eu dou para você conselhos sobre a correta gesticulação. Primeiro, gesticular corretamente exige muito mais do que a simples movimentação do corpo. Os gestos precisam se harmonizar com a palavra proferida. Quer dizer que a boca e os movimentos corporais enviam a mesma mensagem. Infelizmente, com demasiada frequência, os gestos de um orador nada têm a ver com o que ele está dizendo. Pior do que isso, é o corpo transmitir uma mensagem exatamente oposta ao conteúdo das palavras. Esse é o caso de um pregador que deu início à sua fala proferindo as seguintes palavras: "É para mim uma grande alegria estar aqui nessa manhã." Enquanto seu corpo estava tenso e as feições do seu semblante enviavam aos presentes outra mensagem: "É uma agonia para mim estar aqui nessa manhã." Sempre que há um conflito entre a linguagem verbal e a do corpo, a mensagem verdadeira é a do corpo. Assim, no exemplo que mencionamos, o verdadeiro sentimento possuído pelo orador era o de agonia e não o de alegria. Segundo conselho, como regra, o gesto deve acontecer no momento em que se pronuncia a palavra. Depois, nunca. Observe como vou fazer. Ele foi. Observe agora o gesto errado. Ele foi. Sempre no mesmo momento. O que a boca fala é o que o gesto faz. Terceiro conselho. A maior parte dos gestos é realizada com os braços e as mãos. E eles não deveriam ser muito amplos, nem muito acima da cabeça, nem abaixo da cintura. Por outro lado, também não devem ser miúdos, nem de modo que os braços e cotovelos estivessem presos ao corpo, pois tal procedimento demonstra timidez e nervosismo, e isso mais prejudica do que ajuda. Quarto conselho, as mãos não devem ser colocadas nos bolsos, nem se deve cruzar os braços, a não ser que estiver muito frio, pois é natural que o corpo, nessa situação, queira se proteger. Quinto conselho, quando nos colocamos atrás do púlpito e começamos a falar, temos algumas opções corretas para posicionarmos nossas mãos. Elas podem estar apoiadas no púlpito, uma só ou as duas, ou postas uma sobre a outra à frente do corpo com os braços dobrados. Podemos ainda segurar uma folha de papel com uma das mãos e, enquanto estamos falando e nos locomovendo, passamos a folha de uma mão para a outra, se ambas as mãos estiverem livres, logicamente. Também é possível começar com os braços estendidos ao longo do corpo, uma posição que revela muita confiança pessoal da parte do orador, especialmente quando não há nada entre ele e os ouvintes, demonstrando que não há qualquer receio da parte dele de falar para eles. Sexto conselho, quanto maior for o número de ouvintes, maior será também a necessidade de gesticulação. Alguns estarão muito distantes do orador, e a movimentação que ele faz ajuda eles a prestarem atenção. Sétimo conselho, quanto mais culto for o auditório, menor a necessidade de gesticulação. As pessoas cultas estão mais interessadas no conteúdo da mensagem e até conseguem prestar atenção numa leitura mais ou menos longa, sem qualquer gesticulação.
Isso pode ser facilmente constatado pelos discursos proferidos por altas autoridades, na posse de um ministro da República, por exemplo. Já o povo, em geral, menos culto, tem maior dificuldade de acompanhar uma exposição sem certos arroubos de oratória e bastante movimentação e gesticulação. 8º conselho. Quanto mais livres estiverem as mãos do orador, mais perfeita poderá ser sua gesticulação. Portanto, segurar a Bíblia com uma mão e o microfone com a outra não é muito bom. Aí impede qualquer gesticulação. O microfone fixo num pedestal, por um lado, deixa as mãos do orador livres para gesticular, mas por outro é inadequado para o movimento em que ele necessita fazer enquanto fala. O melhor é utilizar um microfone que permita tanto a locomoção como a gesticulação sem impedimento. Conselho número 9. O orador não deve fazer um gesto para cada informação que transmite. Geralmente, ao pronunciar uma frase, ele efetua um único gesto, que vai se referir àquilo que ele quer destacar. Por exemplo, qual seria o gesto correto para acompanhar o verso bíblico que você conhece de Salmo 23:1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse verso permite 3 ênfases, eu diria 3 gestos. Senhor, meu e nada. Mas o orador deve escolher apenas um desses gestos. Então observe, se quiser destacar a ideia de Senhor, o que ele vai fazer? Ao pronunciar esta palavra, ele apontará seu dedo indicador para o alto. Observe, o Senhor é o meu pastor. Mas se preferir salientar o fato de que o pastor é seu, meu pastor, deverá colocar a mão aberta sobre o peito, indicando assim a relação de posse. O Senhor é o meu pastor. Se, contudo, desejar ressaltar que nada vai faltar, fará um gesto rápido, em que sua mão, aberta na frente do peito e voltada para fora, se afasta para o lado. Observe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 10º conselho, os gestos precisam ser aprendidos. É necessário que se façam exercícios, pelo menos dos gestos que transmitem as ideias e os sentimentos mais utilizados, até que eles sejam incorporados a nós e se tornem parte natural de nossa comunicação. Do mesmo modo como o conteúdo do Evangelho deve ser estudado e aprendido por nós, de modo que nos mude e faça parte de nossa própria natureza, também a forma como o transmitimos. Assim, depois que os gestos forem aprendidos, não importa o sermão que se pregue, eles fluirão naturalmente e mesmo inconscientemente, porque agora fazem parte de nós para sempre. Uma palavrinha ainda sobre o olhar. Ninguém aprecia ouvir um orador que não olha para ele uma única vez durante todo o tempo do sermão. Além disso, é sabido que quanto mais olharmos para os ouvintes, maior será a sua atenção e interesse em nossas palavras. De fato, a melhor maneira para um orador não se conectar com seus ouvintes ou destruir qualquer conexão que já exista é não olhar para eles. Em alguns momentos, ele pode olhar para as suas anotações, contudo, especialmente ao começar sua fala e ao terminá-la, ao destacar algum ponto importante também, o orador deve olhar para o auditório e para nenhum outro objeto. Na aula de hoje, falta você aprender mais uma coisa: como apresentar um sermão. O pregador escolheu o que vai falar e preparou devidamente a sua mensagem. Falta apenas expô-la aos ouvintes. Para executar essa tarefa, ele tem algumas opções. Pode ler o sermão, pode apresentá-lo sem usar qualquer anotação, ou ainda proferi-lo tendo consigo apenas um esboço. Quanto ao sermão lido, ele é totalmente escrito e então lido diante do auditório. Algumas partes são memorizadas
E mesmo quando o orador olha para os ouvintes, ele se restringe a pronunciar exatamente o que está escrito e que ele memorizou. Uma leitura assim pode ter um bom resultado quando o auditório é formado por pessoas com educação de nível superior. Todavia, é preciso saber que a maior parte das pessoas não consegue se interessar e prestar atenção a uma leitura longa. A gesticulação se torna difícil e o contato visual com os ouvintes é muito pouco, coisas essas que influenciam no interesse da audiência. Também há o sermão sem anotações. Esse sermão pode ter sido muito bem preparado e até totalmente escrito, como o anterior, mas nenhuma anotação é ocupada na hora da apresentação. As divisões são bastante lógicas e claras na mente do pregador ou no próprio texto bíblico que ele está utilizando. O problema ocorrerá se ele se esquecer momentaneamente de alguma informação relevante. E o terceiro tipo seria o sermão baseado em um esboço. Nesse caso, ele contém apenas as divisões e subdivisões, com palavras e frases curtas, que sugerem as ideias que o pregador apresentará. Funciona como um roteiro, bem ordenado e lógico para o pregador se guiar. Ajuda no caso de o pregador ter alguma amnésia temporária. Apenas uma folha é suficiente. Nesse caso, o discurso também pode ser totalmente escrito. Contudo, apenas um esboço é usado na exposição. Eu recomendo que no preparo do sermão, este seja totalmente escrito e depois guardado. Tal procedimento é vantajoso porque na próxima vez que tiver que falar o mesmo assunto para outro auditório, não precisará pesquisar tudo outra vez. Eu recomendo que no preparo do sermão, este seja totalmente escrito e depois guardado. Tal procedimento é vantajoso porque na próxima vez que tiver que falar o mesmo assunto para outro auditório, não precisará pesquisar tudo outra vez. Economizará tempo e o sermão só poderá ser melhorado, sem deixar de fora nenhum bom argumento, já utilizado anteriormente. O ideal, na verdade, na apresentação, é que o orador tenha tal domínio do tema que não precise usar qualquer coisa a não ser a Bíblia. Contudo, é bom que tenha consigo, dentro da Bíblia, um esboço, pois se houver um esquecimento momentâneo, ele não vai se atrapalhar. Bastará uma olhada rápida para que saiba o que falar na sequência. E agora, a nossa última tarefa de casa, um exercício de gesticulação. Escolha 10 versículos bíblicos de sua preferência. Determine que ponto quer destacar em cada um deles. Então, leia ou recite de cor cada um e tente efetuar o gesto correspondente à ênfase que você quer dar. Se puder, veja você mesmo gesticulando diante de um espelho. Minha amiga, meu amigo, proclamadores da esperança. Estamos encerrando o curso de pregação bíblica. Agora você tem um conhecimento que o habilita a compreender melhor a palavra de Deus e está em condições de preparar e apresentar sermões que possam ser bem entendidos e façam diferença na vida daqueles que os escutam. Você também está em condições de usufruir de algumas alegrias. Uma delas é a de ter preparado um bom sermão. Esse ainda nem foi pregado e você já se sente eufórico, porque enquanto estudava a palavra de Deus, mantinha comunhão com o céu e se admirava com a coerência e profundidade da revelação. Outra alegria virá quando você expuser a mensagem com emoção e poder, tendo consciência de que Deus o está usando e que enquanto você prega, o Espírito de Deus e seus anjos estão em atividade para que a mensagem seja entendida e aceita. Depois, você ficará contente quando tiver conhecimento de que suas palavras foram uma bênção para os ouvintes, de maneira que alguns abandonaram o reino das trevas, enquanto outros foram confortados e cresceram em sua vida espiritual. Mas a maior alegria está lá no futuro e será eterna, quando você se deparar constantemente no reino de Deus, com aqueles que estarão eternamente salvos, porque você, proclamador da esperança, pregou para eles a palavra de Deus.